Olá, bem-vindas, Beta, Robertinha. Oi, Lu, seja bem-vinda. Vamos aproveitar enquanto a gente aguarda o pessoal entrar. Vamos encaminhando aqui, aqui pela flechinha para as pessoas da nossa rede. Vamos clicar aí, encaminhar. Já encaminhei aqui para algumas pessoas. E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Conseguindo? A luz, olha que eu afasto, parece que fica um pouco escuro, né? Mas acho que não tem jeito. Olá, Daiane. Cláudia. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente aguarda um minutinho, vou só ir falando para vocês aqui sobre o que se trata a nossa live de hoje, que vai ser com uma convidada super especial, que também faz parte da equipe que eu trabalho, né, dos Óleos Essenciais, que é a Luciana Costa. Inclusive, depois vocês já podem seguir ela. Vai ter o arroba dela marcado aí, depois que acabar a live, vocês já podem clicar lá e seguir. Essa é a terceira live da nossa Semana da Meditação Aromática, né? Para quem não sabe ainda o que é a Semana da Meditação Aromática, eu vou explicar brevemente aqui antes de convidar a Lu, aceitar, na verdade, a Lu, que ela já tá aí, né? Ela já está convidada, já tá aí esperando. Boa noite, Sandrinha. Então, só para quem ainda não sabe do que se trata essa live, né, especialmente depois quem vai assistir, né, para saber já qual que é o assunto, essa é uma live, né, que faz parte da Semana da Meditação Aromática, que é um evento online que a gente tem feito. Já estamos na segunda edição e pretendemos fazer outras, né, todo mês ter uma nova edição, em que nós vamos apresentar para vocês uma forma de você usar a aromaterapia e a meditação, né? Juntar a aromaterapia e a meditação, que é por isso que é chamado de meditação aromática. A proposta desse evento, né, é fazer com que todo mundo conheça um pouco mais da aromaterapia e a importância de praticar a aromaterapia junto com a meditação, né? Porque a aromaterapia somente pela aromaterapia, né, sem você trazer uma consciência para isso, ela se torna apenas uma alternativa, né, de você tratar sintomas. E não é isso que a gente quer, né? Os óleos essenciais são ferramentas vibracionais, né? Quando a gente usa um óleo essencial, a gente está se conectando com a natureza, com um ser, a gente está se conectando com Gaia, né? E toda a nossa proposta por trás, né, o grande propósito por trás da Semana da Meditação Aromática, na verdade, é ajudar as pessoas a se curarem, porque quando cada um se cura, Gaia também se cura, né? Gaia, para quem não sabe, é o espírito, né? É o espírito da Terra, é a consciência do planeta Terra. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, eu fiz um vídeo explicando direitinho o que significa isso. Tem uma meditação também super especial para você fazer a sua meditação aromática. Mesmo sem óleo essencial, você consegue fazer uma meditação aromática, né, se conectando com a energia das plantas. E tanto essa meditação quanto esse vídeo em que eu explico o propósito e mais um monte de conteúdo que aí durante essa semana a gente vai oferecendo alguns conteúdos exclusivos, são para quem está dentro do grupo da Semana da Meditação Aromática. É um grupo no WhatsApp, que ele dura, né, fica lá disponível durante o tempo do evento, e aí vocês podem entrar para vocês poderem ter acesso a esses conteúdos exclusivos que só vão ser colocados lá, né? Nem tudo a gente coloca aqui
no Instagram, nem no YouTube. E ter acesso a essa meditação, né, a esses vídeos explicativos e também a um e-book lindíssimo que a Aline, né, a Aline que corre, ó, ela que faz parte da equipe também e que preparou esse e-book pra gente, né, com o conteúdo da primeira semana da meditação aromática. Então ela pegou tudinho que eu coloquei lá, dos vídeos, né, e todo o material que a gente preparou, e ela montou um e-book lindíssimo e super informativo, super útil, né, onde você vai poder aprender como usar os óleos essenciais. Esse e-book é especialmente para ansiedade, né? Todos os temas que a gente vai trazer aqui, né, esse de hoje e os temas, os próximos temas também vão ter alguma relação com a ansiedade, porque na verdade tudo tem uma relação com a ansiedade, né? A ansiedade influencia em vários aspectos da nossa vida. E aí aquele lá essa primeira semana da meditação aromática, ela foi o conteúdo base para você poder entender, né, como é que funciona a sua mente, como é que você pode usar a meditação aromática para ter um pouco mais de presença e aprender a lidar com a sua mente, com a sua ansiedade, e aí poder melhorar a sua imunidade e poder melhorar todas as outras coisas das quais nós vamos falar nas próximas semanas da meditação aromática. Então, quem quiser participar, depois entra no link que está na bio, clica lá e entra no grupo, e aí você vai ter acesso a tudo isso, ok? Então, agora, né, enquanto eu vou chamando, quero convidar vocês a clicar aí nos coraçõezinhos e a clicar também nesse aviãozinho que tem aí do lado direito da sua tela, provavelmente, e encaminhar para os amigos de vocês essa live, convidar as pessoas para virem assistir, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que eu sei que é dúvida de muita gente, como era minha também, né, que é se a aromaterapia tem alguma comprovação científica, né? Então, a Luciana, ela é bióloga, ela é aromaterapeuta, ela é pós-doutora, estuda, acho que é doutorado em ecologia que ela fez, ela vai explicar melhor, né? E ela tá super por dentro desses assuntos todos acadêmicos, né? Então ela vai falar pra gente sobre como são as pesquisas científicas relacionadas a esse assunto, ao uso dos óleos essenciais, a como que são os efeitos deles em relação à ansiedade, tá bom? Então deixa eu aceitar aqui ela. Boa noite, ateliê, alguma coisa, não consegui ver tudo. Arte entre linhas, é isso. Então, vamos lá. Oi, Olá, Pri. Lu! Oi. Seja E aí, tudo bem? bem-vinda! Obrigada. Tudo bem, Tá e me ouvindo? você? Tá Melhor tudo bem. agora. Fazer live dupla é bem mais legal. Ah, Eu tô como eu vendo te falei, eu alguém. não tô... É minha segunda live falando de aromaterapia. Ah, que Agradeço legal. vocês que me convidam. Mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Já vai sair daqui PhD em live. Tá faltando. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Fico muito feliz de poder ter, né, acesso a alguém que tem tanto conhecimento. A Lu sempre compartilha com a gente, né? A gente tem um programa de educação continuada que a gente oferece para os nossos clientes que se tornam membros, né? E aí a Lu já deu algumas aulas lá no nosso programa, né? Umas aulas super completas. Ela sempre traz todos os artigos. Ela tem um Instagram também super legal, né? Depois vocês sigam o Instagram dela, que ela sempre posta lá bastante coisas. O Instagram dela é especialmente sobre aromaterapia. Então ela posta todos os dias lá conteúdo sobre óleos essenciais, artigos científicos que mostram, né, como são os efeitos dos óleos essenciais, tudo que está sendo estudado. E ela tem um grupo no WhatsApp também, que ela coloca conteúdo um conteúdo extra lá também sobre óleos essenciais. Então é bem legal. Quem quer se aprofundar nesse assunto tem que seguir a Luciana, tem que entrar lá no Instagram dela também, que ela compartilha muito conteúdo bem legal. Então, Sejam Lu, todos muito conta pra bem-vindos. gente. Hã? Sejam todos muito bem-vindos no Instagram, que forem entrar.
Isso aí. Então conta pra gente agora como é que é, o que exatamente, né, você faz, falei pro pessoal, você é bióloga, aromaterapeuta, né? E é pós-doutora em ecologia, é isso, né? Isso, isso. Eu sou bióloga, eu fiz mestrado em biologia animal, o doutorado em ecologia e evolução na UERJ e também fiz 5 anos de pós-doutorado. E agora, especificamente, eu estou em um projeto que trabalha nas Ilhas do Rio, aqui nas Ilhas Cagarras, para quem conhece. E eu uso os óleos essenciais há exatos 2 anos, né? Desde janeiro, na verdade. Em janeiro fez 2 anos que eu uso os óleos essenciais. E eu gostei tanto que estudei e fiz diversos cursos, e agora eu tenho também um diploma de aromaterapeuta. E nesses cursos eu não fico só neles, né? Acho que como eu sou bióloga, eu gosto muito de ir atrás dos artigos científicos. É bem natural meu, porque como eu fiz mestrado, doutorado, eu estou muito acostumada a ler artigo científico e também a escrever. Não era sobre tema, né, de óleos essenciais e medicina e tudo, mas como eu já tenho isso na minha vida cotidiana de artigo científico, quando eu comecei a usar os óleos essenciais há 2 anos, então eu comecei a pesquisar também sobre eles e divulgar, que eu acho muito importante, é bem legal também. É verdade, né? É uma solução tão maravilhosa, né, que a gente não pode guardar pra gente, né? Quando a gente conhece coisas boas que fazem bem pra gente, a gente tem que compartilhar com as pessoas, né? E os Então, artigos científicos isso é bem. eles estão disponíveis para a gente, né? Só que poucas pessoas vão atrás, porque é isso, né? As pessoas não sabem muito bem, não entendem, não está muito na vida das pessoas os artigos científicos, como está de nós que somos pesquisadores. Então, eles estão disponíveis e a gente que está mais acostumado, a gente consegue levar para as pessoas de uma forma mais didática, né? De uma linguagem melhor, assim, para as pessoas entenderem. Sim. E, e conta pra gente, assim, é, como que é essa questão das pesquisas hoje em dia? Existe bastante coisa em relação aos óleos essenciais, na aromaterapia? Existe. É, na verdade, está cada vez aumentando mais os estudos científicos, tá? Assim, é bem contínuo o crescimento. Na introdução de vários artigos científicos, a gente consegue ver isso, eles destacam isso, que o crescimento, né, das pesquisas sobre o assunto é assim exponencial. Então, cada vez mais as pessoas estão pesquisando sobre aromaterapia e sobre os óleos essenciais. E conforme, claro, que quanto mais pesquisa tem, mais as pessoas também procuram, né, sobre isso, sobre os artigos. E o que eu Entendi. acho bem legal é que muitas pessoas vêm e perguntam para a gente, assim, né? As pessoas que não conhecem os óleos essenciais ou até que estão começando perguntam se os óleos essenciais funcionam mesmo. Elas usam, Luciana, mas e aí, os óleos essenciais funcionam mesmo? E nós que usamos, né, nós usamos no dia a dia, nós usamos na nossa família, a gente sabe que funciona, por experiência própria. E nós que somos consultoras de bem-estar, nós também recebemos muito feedbacks de pessoas, né? Porque a gente ensina as pessoas a usarem, nós levamos os óleos essenciais até elas e recebemos muito feedback. E também não só pessoalmente, né, como nesses grupos que nós participamos também, como no grupo do WhatsApp, que você falou no começo, que a gente tem. E como eu fiz também diversos cursos, e ainda faço, eu terminei agora um de psicoaromaterapia e estou fazendo o Pele de Pétalas do André Ferraz, e temos um grupo muito legal e recebemos também depoimento dessas pessoas, das alunas, né, de coisas que funcionam com elas mesmo, e também com pacientes e clientes desses alunos, né? Só que, Ai, então, assim, a gente vê que funciona porque nós usamos, mas uhum. existe os pesquisadores que estudam a ciência, que está por trás dos óleos essenciais, então a gente sabe que também tem um conhecimento científico e que ele é muito importante, né? E esse conhecimento científico, como eu falei, ele está aberto para a gente. Então, a gente com a internet, a gente tem disponível diversos artigos científicos. Sim. Eu acho que aqui o ponto é que às vezes, né, as pessoas por não estarem inseridas no meio acadêmico, elas não sabem onde procurar, né? Nem às vezes, né, com que palavras eu procuro isso, né?
onde eu procuro. Esse artigo é realmente válido, né? Eu acho que isso é um dos pontos que às vezes, né, gera maior dúvida. Porque aí muitas pessoas às vezes questionam, né? Eu já vi algumas pessoas questionarem a validade desses artigos, né? Porque a gente sabe que existem artigos de diferentes níveis de qualificação, né? E, e especialmente eu já, né, como eu já comentei com você, já fui pesquisadora também, né? No meu tempo que eu atuava especificamente como engenheira, né? Trabalhei nessa área, mas era outra realidade. Nunca pesquisei na área de saúde, né? Então, os critérios, às vezes, na escolha, né, dos artigos, eles são diferentes. Então, eu queria que você explicasse, assim, só resumidamente, assim, para a gente entender o que é essa coisa que as pessoas, às vezes, falam, mas isso daí, né? Porque tem pessoas que, às vezes, são bastante críticas a isso, né? E questionam se aquele artigo é realmente bom ou não é, né? E o que você pensa a respeito disso? Sim, tem sim. Em qualquer área existem revistas científicas que elas são mais qualificadas do que outras, que passam por um crivo, né? Quando a gente submete um artigo científico, precisa passar por revisores que nós não sabemos quem são. Então, esses revisores, eles aceitam ou rejeitam o artigo científico, né? Então, dependendo da revista, realmente, a qualidade daquela pesquisa vai ser maior ou pode ser até menor. Né? Então, existem dois sites de busca que eu confio muito. Um é o PubMed, né? Que ele é específico para a área médica, PubMed, e também Pode. tem PubMed. Então, é só botar lá Uhum. no Google PubMed, PUBMED, e lá você vai conseguir fazer as pesquisas sobre os óleos essenciais. E sobre qualquer área, né, da ciência e da medicina. E também tem o Aromatic Science. Esse Aromatic Science, ele é muito legal, é afiliada à doTERRA, que é a marca de óleos essenciais que nós representamos, que nós somos a consultora de bem-estar. Né? E este site, ele é fornecido como um serviço público também, assim como o PubMed. Né? Então, para esses dois sites, infelizmente, né, assim, mais de 95% dos artigos científicos eles são publicados em inglês. Então, nós precisamos saber quais são as palavras-chave para pesquisar um artigo científico em inglês. Então, por exemplo, essential oils, né, aromatherapy, que é aromaterapia, essential oils, que é óleo essencial, e o óleo essencial em inglês, né, lavanda, por exemplo, é lavanda. Então, a gente coloca essas palavras-chave ou então a doença que nós estamos querendo pesquisar. Né? Então, precisa ser em inglês. Mas depois que nós achamos esse artigo científico que está em inglês, é muito fácil hoje. Nós temos o Google Tradutor e ele quebra um galhão. Então, a gente consegue. Tem gente que fala assim, não, mas eu não sei ler inglês, eu tenho muita dificuldade. Mas quando você abre o artigo científico dessas duas plataformas, se você aperta com o botão direito do mouse, vai estar lá, traduzir para o português. Então, a gente consegue, a tradução hoje em dia está muito mais avançada do que há um tempo atrás. É claro que quando a gente vai escrever um artigo científico, o Google Tradutor não ajuda muito, mas para ler, ele ajuda e a gente consegue entender muito. Então, não precisa ter medo do inglês e do artigo científico, porque hoje tem essas ferramentas, né? A gente só precisa saber Uhum. mesmo o inglês para pesquisar. Né? Mas também, se alguém tiver alguma dificuldade, é só ir falar com a gente que a gente ajuda. Isso. Fala com ela lá no Instagram dela, né? Que aí ela passa as palavras-chave para você poder pesquisar, né? Isso, Mas é uma coisa legal, assim, para as isso. pessoas que quiserem se aprofundar um pouquinho mais, né? Ou tiverem, às vezes a pessoa só tem curiosidade mesmo de saber, né? Isso é legal. Uhum. E agora, assim, o que a ciência vem mostrando hoje, assim, sobre os efeitos dos óleos essenciais? Para que, assim, que tipos de benefícios vêm sendo estudados? Que tipo de problemas de saúde vêm sendo avaliados em relação a esse uso, hoje, até o momento, assim? Olha, o que a gente mais vê, inclusive na introdução, porque na introdução de um artigo científico é isso, ele introduz o tema, né? Às vezes o artigo científico ele está focado em um tema, mas na introdução a gente consegue ver que os óleos essenciais podem ajudar em várias coisas. Então, eu até separei aqui o que a gente mais vê.
né? Então, na introdução de alguns artigos tem assim: nos últimos anos, vários estudos mostram que alguns dos benefícios dos óleos essenciais podem ser atribuídos às propriedades antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatórias e também imunomoduladoras. Então, assim, isso a gente consegue ver na introdução do artigo. Vários artigos científicos têm essa informação também. E na introdução eles também explicam um pouco o que são óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais, na maioria das vezes, vem escrito que eles são obtidos de plantas, são naturais e são misturas de compostos naturais, são voláteis. O que significa voláteis, né? Que eles evaporam muito facilmente. Então, os óleos essenciais, muita gente não sabe, por causa da palavra óleo, acha que é oleoso. E, na verdade, não é. E isso também está bem claro na introdução dos artigos. E que eles são aromáticos, né? Nós conseguimos sentir o aroma dos óleos essenciais. Então, assim, as palavras mais assim, que nós vemos é isso: antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras. Isso aparece bem na introdução dos artigos científicos. E também eles falam, e aí na conclusão dos artigos, o que aparece muito? Que é uma alternativa natural para ajudar na nossa saúde. Então, a gente consegue ver essas informações. Então, essas pesquisas têm mostrado eficiência, assim, nessa, né, para atender a essas questões que você citou, né? Melhorar, combater, né, infecções, bactérias, melhorar a imunidade, né? E qual foi o outro que você falou? São antioxidantes, anti-inflamatórios. E antioxidantes. Isso. Para essas atribuições, então, as pesquisas têm mostrado, são as principais. As pesquisas têm sido principalmente nesse sentido e têm mostrado eficiência, assim, que os óleos essenciais funcionam. Funciona. Você poderia dar alguns exemplos? Sim. De algumas. Graças às pesquisas científicas, nós sabemos que os óleos essenciais eles são terapêuticos, sim. E eu trouxe exemplo de artigo científico para falar aqui com vocês. O primeiro que eu gostaria até de trazer aqui, né, você me chamou para falar sobre imunidade, né, que é um tema muito importante hoje em dia, por causa do momento que nós estamos vivendo. Né? A gente está ouvindo muito falar sobre saúde, vamos nos manter fortes, vamos nos manter a imunidade alta, né? Porque tem um vírus aí e se o vírus chegar, nós estamos fortes para receber o vírus, né? Isso que eu costumo falar. Então, a gente precisa manter a nossa imunidade alta. E eu queria trazer aqui o primeiro artigo para vocês. Ele não fala só de óleos essenciais, e eu gostei muito, que eu achei para fazer essa live aqui com vocês, que ele saiu, que eu achei no PubMed, que eu falei no começo, e de dezembro de 2020, o título do artigo é A Relevância da Medicina Complementar Integrativa na Pandemia da Covid-19, uma revisão qualitativa da literatura. Então, eu trouxe artigos até que fazem revisão bibliográfica. O que é revisão bibliográfica? É quando os pesquisadores daquele artigo fazem uma pesquisa pegando vários artigos científicos e colocam no artigo dele. Então, eu achei muito legal, porque fala sobre a medicina complementar integrativa, que ela está sendo super importante nessa pandemia que a gente está passando. Porque melhora a saúde física e mental e o bem-estar da população nas atuais circunstâncias pandêmicas. E isso são palavras que estão no artigo, né? Não sou eu que estou dizendo. Eles escreveram bem isso, né? Que a medicina integrativa ajuda na saúde física, mental e no bem-estar da população. E uma das medicinas que eles destacam nesse artigo é a aromaterapia, né? Que usa os óleos essenciais. Então, eu achei muito bacana, porque é muito atual, né? Então, assim, a gente vê aí que ajuda, né, tanto na parte física quanto mental durante a pandemia, que muita gente vem sofrendo. Então, os óleos essenciais, eles dão suporte a um corpo saudável, né? Então, assim, é possível ter uma imunidade mais fortalecida com os óleos essenciais? Sim, é possível. A gente sabe que e os artigos científicos, eles trazem isso para a gente. E eu achei inúmeros
artigos científicos que falam de vários óleos essenciais que possuem esse mecanismo de elevar a imunidade. Né? Então, assim, na verdade, uma verdadeira bênção da natureza. Né? Então, sim, então, os óleos essenciais, ele apoiam a função imunológica saudável e protegem também contra as ameaças sazonais. Né? E um outro artigo que eu trouxe aqui para vocês, que aí fala mais específico de óleos essenciais, que eu também achei no PubMed, é de agosto de 2020, e o título é Atividades imunomoduladoras de óleos essenciais selecionados. Então, nesse artigo, eles concluem que a literatura atual ela reforça o potencial de vários óleos essenciais como tratamentos para a imunidade, tá? E que são adequados para doenças infecciosas ou imunológicas. E também fornecem uma boa eficácia como medicina preventiva que promove um estilo de vida saudável. E nesse artigo eles trouxeram os óleos essenciais de cravo, eucalipto, lavanda e melaleuca. Né? Então, assim, é muito importante, porque eles destacam que eles ajudam mesmo na prevenção. É um artigo que fala atividades imunomoduladoras de óleos essenciais e é super recente. Né? É de agosto de 2020. E um outro artigo que eu trouxe, que eu achei o título muito legal, né? O título, tudo que eu estou falando aqui está traduzido para vocês, mas é muito mais do que um perfume agradável. Uma revisão sobre óleos essenciais que apoiam o sistema imunológico. Eu gostei muito desse título, né? Porque muita gente acha que óleos essenciais é misticismo, né? Que é só um cheirinho. Né? Quem não conhece os óleos essenciais acha. Né? E esse título trouxe muito isso, trouxe essa informação para a gente. Muito mais do que um perfume agradável. Uma revisão sobre óleos essenciais que apoiam o sistema imunológico. Então, eu gostei, né? Porque, assim, as pessoas que estão E assim, né? fala pra gente quais óleos, assim, e como assim? Como eles fazem essas avaliações, assim, né? No caso você deu um exemplo de alguns óleos aí de um artigo que você encontrou, né? Alguns óleos que servem para imunidade, que é bem o tema que a gente está trabalhando nessa semana da meditação aromática, né? E aí, como que são feitos esses estudos, assim? O que eles fazem para dizer, isso daqui funciona ou não funciona? Como que eles fazem esses estudos? Existem duas formas de fazer, que é in vitro, né, pegam placas de Petri, pegam células, pegam vírus e fazem esse estudo, a metodologia do estudo é in vitro, ou então em vivo. Né? E para fazer em vivo, eles podem usar animais ou então até usar pessoas. Até chegar na metodologia de usar pessoas, passa pelos estudos in vitro e também passa por estudos em animais. Então, mas assim, a maioria, na verdade, faz in vitro e até passa para humanos. E nos humanos, como é que são esses artigos? Como é que é a metodologia? Pega um grupo controle, que não usa óleos essenciais, eles não sabem se estão usando ou não, e um outro grupo que usa os óleos essenciais. Então, eles comparam os dois grupos e veem se teve diferença ou não no uso dos óleos essenciais. E a gente consegue perceber que sim, que tem muitos grupos, muitos estudos que têm essa diferença. E às vezes até tem um terceiro, por exemplo, quando o artigo fala mais assim de ansiedade, tem um grupo que não faz nada, tem um grupo que faz uma massagem, mas sem óleo essencial, e tem um grupo que faz massagem e também óleo essencial. E o que não faz nada, não acontece nada com esse grupo. O que faz massagem sem óleos essenciais, eles melhoram um pouco na ansiedade ou naquele problema foco do artigo. E o que usa óleo essencial ainda tem um maior ainda, né? Então, a gente tem esses dois modelos. Também com um grupo controle, que não usa óleo essencial, e o grupo que usa, e também, às vezes, até 3 grupos também, que a massagem é super importante também. Né? Então, assim que é feito a metodologia para esses artigos. E também é a mesma forma que é feito para a medicina, né? Para remédios alopáticos também. É dessa forma. Ah,
E, assim, outro dia eu vi um vídeo, né, de um rapaz explicando alguns estudos, e aí ele mencionou alguns sobre o uso para células cancerígenas, né, que foi... E aí mostrou que nesse estudo, ele estava mostrando 3 estudos, na verdade, né, que foram feitos com células cancerígenas, né, retiradas de uma pessoa. E aí mostrou que assim, eu não sei como é que qual que é a palavra que se usa para isso, mas mostrou que o óleo essencial foi capaz de destruir aquelas células, acho que é isso, né? Destruir as células cancerígenas, praticamente 98% das células, né? E nesses artigos que você viu, né, desses que você costuma ver, você poderia contar para a gente, assim, alguns exemplos desses, né, de como que os óleos essenciais, de como foram os resultados, assim, de uma forma mais específica, para o pessoal saber como é que funciona, como é que tem sido, né, não só como é que funciona a pesquisa, mas coisas bem pontuais, assim, como que tipos de resultados que já foram encontrados? Sim. Os resultados, eles são bem específicos, né? Então, assim, a maioria fala assim, mais da metade, ou chega até a 90% de eficácia. E no final, a conclusão é que a gente pode usar o óleo essencial para aquele problema. E alguns artigos eles até falam, por ter menos estudos com humanos, no final eles concluem que precisa ter mais estudos, né, com humanos, porque a maioria realmente é feito in vitro ou em animais. Mas os óleos essenciais, no final, eles sempre têm uma resposta positiva na questão que o artigo está trazendo. Né? Às vezes o N é um pouco baixo, e aí eles concluem que os óleos, assim, que precisa ter mais estudos em relação àquilo, mas já é um bom começo sobre os óleos essenciais, sobre o artigo, né? Porque precisa começar. E tem outros artigos que são já mais sólidos e que tem bastante, né, porcentagem de eficácia e o N, né, que a gente chama, o número de pessoas que foram pesquisadas ali, é muito grande. Mas, de forma geral, a gente vê sim que o óleo essencial ele ajuda. Então, assim, a conclusão é sempre assim, que os óleos essenciais ajudam, que nós podemos pensar nos óleos essenciais como uma alternativa, né? Vamos usar uma terapia. Então, na conclusão final do artigo, é pontual, sim, que os óleos essenciais eles vão ajudar a gente. Muito bom, né? E você tem mais Sim. alguma coisa para contar para a gente, para mostrar para a gente que você tenha separado aí? Tenho. Então, como eu falei, né, que os estudos eles vêm crescendo e existem vários estudos. Esse específico que eu falei, que o perfume, né, que não é apenas um perfume agradável e que apoia o sistema imunológico, eles estudaram particularmente sobre o eucalipto e o gengibre, que esses dois óleos essenciais são comprovadamente, eles têm propriedade no aumento da função imunológica. E além de artigo científico, eu quero trazer, que está bem fácil para a gente, 2 livros que eles abordam muito artigos científicos, tá? Que esse livro aqui, Manual Modern Essentials, se você vai no final desse livro, tem inúmeras referências bibliográficas, aqui só uma página para vocês verem, vocês conseguem ver. Tudo isso aqui é referência bibliográfica, mas são várias páginas dessa que o livro usou. Então, eu gosto muito desse livro por isso, porque ele é baseado em artigo científico. Quem está na área e puder ter esse livro em casa, assim, eu indico, é muito bom. E esse aqui também, esse aqui que são sinergias aromáticas, ele também tem diversos, né? No final do livro nós vemos as citações bibliográficas, então isso é muito importante, porque a pessoa fala assim, Luciana, mas eu não vou ler os artigos científicos, né? Isso não tem relação comigo, mas os livros as pessoas têm mais facilidade de ler, e já está ali resumido o artigo, né? Então ele pega vários artigos e junta, então assim, são Está livros, na hora que você selecionado, né? comprar o livro, é importante, já está selecionado, dá menos trabalho. E você vai no índice do livro, ver qual é a doença, ou qual óleo essencial você quer saber e está lá. E se você tiver mais interesse, você vai ver lá no final, né, os óleos essenciais. E assim, a aromaterapia, né? A aromaterapia,
como é que nasceu? Muita gente fala que os óleos essenciais eles são usados há muito tempo, né? Então a gente não pode simplesmente anular a ciência para o conhecimento ancestral que a gente tem, nem o conhecimento ancestral ele pode ser, aí ele é anulado pela ciência. Então são duas formas, são dois conhecimentos que eles andam juntos. E por causa desse conhecimento ancestral que a ciência está aí hoje faz a pesquisa, né? E só que o termo aromaterapia em si, ele nasceu em 1910 na França com um engenheiro químico, um pesquisador que se chama H.T. Fossé, né? Então, a França, a gente pode dizer assim, que é o berço da aromaterapia, né? Então, assim, os estudos científicos, pode-se dizer que começou mais lá na França. E os franceses, eles não têm o costume de publicar muitos artigos científicos, eles fazem mais o quê? Eles publicam livros, né? Então, assim, às vezes o conhecimento, ele fica no livro. E eu fiquei sabendo, eu não sabia disso, eu nunca fui para a França, mas eu fiquei sabendo que nas livrarias existem diversos livros de aromaterapia que qualquer um pode ir lá e compra aquele livro e tem um vasto conhecimento de aromaterapia em casa. Tanto de óleos essenciais, mas também de receitas, né, de fórmulas para tratar aquela doença. Né? Então, assim, a gente vai, né, os franceses vão na livraria, pegam um livro, compram e em casa eles têm receitas de óleos essenciais que eles podem usar, inclusive das três formas de administração. Né? E também, assim, aí eu também queria trazer esse livro aqui para vocês, que é o Grande Manual da Aromaterapia, de Dominique Bardot, né, que ele fala da bioquímica das moléculas, das propriedades farmacológicas e indicações terapêuticas de 100 óleos essenciais. Né? Então, Ah, eu assim, ia para esse dia. ele é Tava muito olhando bom. ele. Ele é muito bom. E para a gente saber que a pesquisa ela não está só restrita em artigo científico. Né? Então, assim, tem os livros que trazem diversos artigos científicos e também tem o livro que tem o conhecimento daquele pesquisador. Né? O pesquisador ele pode publicar um livro em vez de publicar um artigo científico. E eu gosto muito do primeiro parágrafo desse livro aqui, que eu vou falar. Entre os numerosos livros que falam sobre aromaterapia, ainda havia espaço para uma informação científica rigorosa, destinada ao meio médico e paramédico, de cuidadores e de todos os que trabalham com saúde. A abordagem da aromaterapia científica não é complicada nem difícil, porque ela tem uma lógica evidente. Tá? Então, assim, essa live a gente fala sobre pesquisas científicas, né? Então, ela pode estar tanto ali nos artigos científicos, que hoje é muito fácil de achar, e como eu falei, dá para traduzir, e também nos livros, né? E os óleos essenciais, Dominique Bardot tem uma entrevista na internet que ele diz que os óleos essenciais serão os medicamentos do futuro. Né? Então, a gente está aí acreditando, e não é só do futuro, é do passado também, porque no passado, antes desses medicamentos alopáticos, eram usados, né, as ervas, as plantas medicinais. E isso foi um pouco esquecido por alguns, veio trazendo os medicamentos alopáticos e nós estamos querendo voltar com essa informação também, né, junto com os óleos essenciais e as pesquisas. Eu acho que até nesse sentido, né, é importante, assim, às vezes acho que o que falta um pouco é o entendimento do que é um óleo essencial e do que é um remédio alopático, né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas questionarem, né? Ah, mas isso funciona? Mas será que funciona mesmo? E aí eu acho que sim, a pessoa que duvida, ela talvez nunca tenha parado para pensar que remédios da farmácia são feitos de plantas, né? Eu pelo menos nunca ouvi falar de algum remédio de farmácia que não tenha como base uma planta, né? Só que qual que é a diferença? Aquilo ali é uma molécula sintética, né? São sintetizadas algumas moléculas das plantas, né? E um óleo essencial, ele é a molécula natural.
E a melhor parte, né, que faz os óleos essenciais se tornarem ainda mais ricos e mais preciosos, é o fato de que quando você pega ele naturalmente, ele vem com um monte de benefícios, porque a planta, o óleo essencial é o sistema imunológico da planta, né? Assim como o nosso É, corpo tem um sistema de defesa para se defender de tudo que a gente precisa se defender, né? De todos os problemas que a gente possivelmente venha a ter, a planta também tem um monte de ameaças contra ela, né? Porque ela também é é, um ser vivo que vai ter várias coisas ali no ambiente que podem ameaçar a existência dela. E o óleo essencial é justamente o mecanismo da planta, né, que ela usa para se defender. E quando você usa um óleo essencial, você tem acesso a todo esse sistema da planta. Né? Diferente do remédio, que eles vão lá, tiram alguns compostos, né? Isolam aquilo, copiam aquilo, né? Fazem uma imitação daquilo e e aí, né, disponibilizam ali pra gente. Por isso que o alopático tem um efeito muito específico e o óleo essencial, você vai pegar um óleo essencial, ele vai ter um monte de coisas, né, para que ele vai poder tratar com um único óleo essencial, né? sim, com um único óleo essencial, a gente consegue fazer diversas coisas, né? Então, a gente consegue ver isso mesmo. É isso. Se você coloca lá no PubMed ou no Aromatic Science, não a doença, mas o óleo essencial, você vai ver uma lista de artigos que vai, né, vai falar assim, o que aquele óleo de lavanda, por exemplo, já foi estudado. Então, você vai ver uma inúmeras situações. No site Aromatic Science, que a doTERRA tem uma relação com esse site, é muito legal porque você pode pesquisar ou pelo óleo essencial, ou pelos sistemas do corpo, ou pelos constituintes químicos. Então, a pesquisa fica mais fácil para quem não está assim acostumado. Né? Então, se você vai lá em óleos essenciais, vão ter bem separado todos os óleos essenciais em ordem alfabética, que aí você clica e vai saber. Né? Ah, sistema do corpo. Qual sistema que eu quero ver? O sistema respiratório. Eu tenho problema de respiração, eu tenho rinite, eu tenho bronquite. Então, você vai nesse site, você vai lá, sistema respiratório. Então, é mais fácil, porque já está tudo mais, assim, dividido. E eu queria trazer até um outro trabalho que eu achei aqui, já que a gente está falando aqui, que eu comecei a falar da doTERRA e do Aromatic Science, que eu achei um artigo de novembro de 2010 que ele fala especificamente do blend on-guard da doTERRA, que esses artigos são mais difíceis da gente ver. A gente vê mais de um óleo essencial. Mas quando é um blend patenteado por uma empresa, é mais difícil. E a gente vê que a doTERRA está preocupada com a pesquisa. Né? No corpo da doTERRA, existem médicos, existem pesquisadores que estão preocupados com isso. Né? Então, assim, a gente acredita muito nesses óleos essenciais. E o título desse artigo do OnGuard é o óleo essencial protetor, né? Porque o OnGuard ele é conhecido como o blend protetor, o blend da proteção, então no título está assim, né? O óleo essencial protetor atenua a infecção pelo vírus influenza, um estudo in vitro em células MDCK. Né? Então, eles colocam no texto do artigo a palavra OnGuard mesmo, que a mistura de óleo essencial OnGuard atenua significativamente a infecciosidade do vírus influenza in vitro, que é o vírus da gripe. Né? Então, a gente já sabe que o óleo essencial OnGuard, que é patenteado pela doTERRA, ele ajuda a gente a prevenir na gripe. Né? E nesse OnGuard tem óleo essencial de laranja, cravo, canela, eucalipto e alecrim. Então, assim, eu digo que o OnGuard é o blend que hoje todo mundo deveria ter em casa, por causa desse momento que a gente está passando. Né? E, assim, eu já tomei muito remédio por causa de resfriado. E hoje em dia eu não tomo mais. E antes da pandemia, eu já tinha uma misturinha em casa de óleos essenciais que o primeiro sintoma de resfriado eu já passava. Eu já passava na garganta, na sola dos pés. Então eu tinha o meu blend para resfriado, que eu chamo, e que tem o OnGuard também. Mas hoje, por causa desse momento que nós estamos passando, eu uso como prevenção. Então, eu diminuí a quantidade de gotas de óleos essenciais, porque eu uso mais vezes, né? E para eu ficar com a imunidade forte e de uma forma de prevenir, né? Para caso venha alguma doença, caso a gente fique resfriado e venha algum vírus, né?
E falando em vírus, Uhum. eu queria também destacar que é muito importante que eu achei um artigo científico também no PubMed de dezembro de 2020, super atual, e o título é A Relevância... Não, esse eu já falei, que é sobre o óleo essencial de gerânio e o óleo essencial de limão na COVID. Tá aqui. Óleos essenciais de gerânio e limão e seus compostos ativos regulam negativamente a enzima conversora de angiotensina 2, um domínio de ligação aos receptores do pico SARS-CoV-2 em células epiteliais. Nesse artigo, então, eles descobriram que o óleo essencial de gerânio e de limão ajuda na prevenção do vírus SARS-CoV-2. Então, eu achei muito legal. Eles deixam bem claro que não é a cura, tá? Não existe cura da Covid-19, mas existe uma prevenção. Então, a gente pode sim se prevenir. E nós sabemos que existem muitos óleos essenciais que são antivirais. O melaleuca é um dos que mais aparecem, por exemplo, nos artigos científicos que trabalham com outros vírus, né? Não esse que é super recente, né? E também até tem um trabalho que, Priscila, você passou para gente, que é do pessoal da Fiocruz, né, que eu achei muito Ah, legal também. Não é um artigo científico, mas é um trabalho que traz vários artigos científicos e está no site, numa plataforma da Fiocruz, que que é um especial da Covid e PICS. O que são PICS, né? PIC são práticas integrativas e complementares. Então, tem diversos trabalhos e um deles é sobre aromaterapia. E o título desse específico é Cuidado Integral na Covid-19. Aromaterapia, o poder das plantas e os óleos essenciais. Então, esse também traz vários artigos científicos, né, como se fosse uma revisão bibliográfica, tem uma introdução muito bacana, e os melhores óleos essenciais para ajudar a gente nessa prevenção. Né? Então, eles até destacam que o óleo essencial de melaleuca ele inibe a replicação do vírus da gripe H1N1. Né? Então, assim, a gente vê que a gente tem uma base. E eu achei bem legal que esse trabalho é um trabalho brasileiro, que é mais difícil da gente ver pesquisas brasileiras. Né? Então, eles trouxeram, e é uma plataforma da Fiocruz. Então, eu achei muito bacana. E aqui no Brasil, a aromaterapia ela foi inserida no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, né, que é uma portaria de 2018 também. Então, eu acho muito, muito bacana mesmo. muito bom, né? Muito Várias terapias integrativas foram inseridas, né? Eu sei que o yoga também foi, meditação, foram aromaterapia, né? várias. E É, esse trabalho que a Lu acabou de falar, gente, da Fiocruz, na verdade é o trabalho que eu estou usando como base para fazer essa segunda semana da meditação aromática, né? Eu encontrei esse trabalho pesquisando sobre aromaterapia para a imunidade, né? Quando a gente definiu o tema dessa semana. E aí eu encontrei esse trabalho e falei, nossa, eu não preciso de mais nada, porque ali tinha todas as referências, né? Tinha e tem vários protocolos, assim, protocolos não, orientações sobre tem protocolos também, na verdade, né? De como que você pode usar por sintoma. Porque, por exemplo, você tem a imunidade baixa, aí você pode ter febre, você pode ter dor no corpo, você pode. Nem me lembro todos os sintomas, né, de imunidade baixa. Acho que é o resfriado, né? Coriza, congestão. nessa parte respiratória é muito. Eles falam muito. Aí lá eles falam, né? Falam sobre a imunidade, né? Explicam tudo que você, todos os sintomas que você pode ter quando você está com a imunidade baixa. Então, isso é legal até para você saber, né? Se você está com a imunidade baixa ou não. E eles orientam, explicam como você usar alguns óleos essenciais, né? Existem outras opções, mas eles pegam as principais e mostram para você, olha, se você tem o nariz escorrendo, congestão nasal, dor de cabeça, usa esse óleo, fazendo isso, isso e aquilo, né? Então, eles dão as orientações certinhas para você usar, já saber aonde ir direto, você não precisa gastar tempo, né? Então, ficou doente, olha aquele lá, já vai e já resolve o problema, né? E até eu contei para a Fernanda na nossa outra live, né? Que como que eu fiquei muito impressionada, assim, porque eu sei que a minha imunidade baixa normalmente pela febre, né? Quando eu fico com febre assim do nada, é porque
imunidade está baixa. E normalmente isso acontece quando eu não me dou descanso, assim, né? Que é um dos pontos importantes para a gente poder manter a nossa imunidade, né? E um óleo que eu vi, assim, que ajudou muito, na verdade, que resolveu o problema, né? Todas as vezes que aconteceu, foi o óleo de limão siciliano, né? Eu só inalei ele, eu nem cheguei a pingar, nem passar, nem nada. Eu só inalei e meia hora depois eu não tinha mais febre, né? E Ai, um que outro bom. óleo que eu usei, incrível, né? E um outro É. óleo que eu usei também já, dois na verdade, que eu usei para cistite, que também é um sintoma que pode acontecer de imunidade baixa, né? Você ter infecção na urina, o melaleuca e o OnGuard, né? Eu usei da mesma maneira, fazendo massagem no baixo ventre, né? E foi assim, foi outra coisa que eu fiquei muito impressionada, porque foi assim, as duas vezes que aconteceu, passei um dia assim com os sintomas, né? Aí na hora de dormir, peguei e fiz massagem com óleo vegetal, né? Eu costumo usar o semente de uva e melaleu, que da outra vez eu usei o OnGuard. Das duas vezes, no dia seguinte, eu não tinha mais cistite. Já tinha acabado, assim, não apareceu mais nada, sabe? Então, eu fiquei muito impressionada, assim, com a rapidez, né? Que o efeito aconteceu. Porque eu pensei assim, eu achava, né? Eu nunca tinha precisado para um sintoma específico, assim, físico, né? Então, eu achava... Aliás, tinha usado já para dor, né? Dor também sempre passa muito rápido. Você passa, dali a pouquinho já nem lembra mais da dor, né? Mas eu achava que, assim, para uma infecção, por exemplo, você ia ter que ficar usando alguns dias para ver, né, o resultado. Porque normalmente quando a gente toma remédio, né, de farmácia, assim, para cistite, você fica tomando vários dias e fica com a cistite por vários dias, né? Isso é uma coisa que normalmente, um sintoma que normalmente mulher tem, né? E aí eu fiquei muito impressionada o quão rápido foi, né? Falei, nunca mais. Na verdade, já faz muito tempo que eu nem compro um remédio na vida, né? Pois é, pois Para é. essas coisas. Eu Eu acho que fiquei, nem eu comecei a lembro usar, a última vez que eu usei um remédio. eu comecei a usar os óleos essenciais, eu estava em Portugal e levei vários remédios daqui para lá, né? Porque eu não sabia o que eu ia encontrar. E aí, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu deixei para lá. E eu já usava muito remédio para resfriado, né? Então, assim, os meus sintomas já são, quando começa o resfriado, dor na garganta e como eu tenho muita alergia respiratória, é tudo assim, respiração, meu nariz e meus olhos. E eu vou, meus olhos, então eu recorro aos óleos essenciais, então, sim, nada diminui muito, muito o remédio, né? E o que é muito importante a gente destacar aqui, que inclusive tem escrito nesse livro aqui, que a gente precisa ter certeza que os óleos essenciais, eles são 100% puros, 100% naturais e sem contaminantes. Né? Nós precisamos saber o que nós estamos usando e nós precisamos exigir a qualidade para ele poder ter o efeito terapêutico. Porque se não tiver essa qualidade, tudo isso que a gente está falando, tudo isso que os cientistas falam, não vai ter eficácia. Né? Então, a Serve, gente né? precisa... Só não se aplica, né? Se não tiver, se não for puro, né? Isso é importante mesmo, né? A gente falou isso até a gente mencionou alguma coisa disso na live com a Fer, né? Da importância da gente saber de onde a gente compra, né? É que nem a gente comentou, a gente é consultora de bem-estar representando, né, a doTERRA, né? Os óleos que a gente trabalha são os da doTERRA. E eles trabalham nesse modo, né, com consultores, em vez de deixar no lugar, né? E às vezes as pessoas, às vezes colocam isso como se fosse algo inferior, porque não está numa loja, né? Ou às vezes prefere comprar na internet, né? E qual que é o grande diferencial disso? Quando você compra com uma consultora, é lógico que não é 100%, tá, gente? Vocês têm que conhecer, depende, né? Tem profissionais e profissionais em todo tipo de trabalho, né? Mas, quando você compra com um consultor, você tem a possibilidade de ter alguém que vai te orientar, né? Se você escolher um consultor que esteja capacitado, que tenha conhecimento, que estude, né, que se capacite, ele vai poder te indicar qual é a melhor opção para você gastar menos, né? Isso é um ponto importante, porque como a gente falou, um óleo essencial atende várias questões. Se você não conhece sobre os óleos, você vai comprar, às vezes, um para cada coisa e, de repente, um ou dois resolveria, né, o seu problema, se você tiver mais de um problema para resolver.
O outro ponto é que você vai ter uma garantia maior, né, de como você vai ter a quem recorrer na hora que você precisar. Eu não sei como usar, porque a segurança é essencial. Você precisa saber como usar os óleos essenciais, porque eles são naturais, mas a gente sabe que qualquer coisa, né, isso se aplica a tudo. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Aquele velho ditado. Então, se você quer se beneficiar né, dessa alternativa, você precisa saber como usar e a quantidade certa para usar, porque os óleos essenciais são super concentrados, né? Então, você não pode usar numa quantidade grande, você sempre tem que usar o mínimo necessário, né? E o mínimo necessário, às vezes, pode ser apenas uma gota, né? Dependendo do que você quer usar, dependendo né, da necessidade que você tem, da forma que você vai usar, às vezes é uma gota. Tem óleos essenciais que não podem ir direto na sua pele, né? Vários deles não podem. Vários deles, no caso assim, da doTERRA, alguns podem ser ingeridos, mas não é qualquer um, não é de qualquer maneira, você precisa diluir eles, né? Então, você tem que saber dessas coisas. Se você pega e compra aleatoriamente na internet, ou numa farmácia, ou em qualquer lugar, primeiro que, se você não tem certeza da procedência da marca, você não tem certeza se ele é puro. Tanto que a maioria das marcas não recomenda você ingerir, né? Ao contrário desses que a gente trabalha. O outro ponto é que você tem que entender, né, que na hora de você... dentro dessa marca, existe também um certificado de pureza, né? O que significa isso? Que são feitos vários testes, né, com procedimento científico para poder certificar e colocar essa garantia de que o óleo essencial é puro, de que ele tem uma boa procedência, de que ele é seguro. Então, você tem que verificar isso na hora de você escolher, né? Então, esses pontos são muito importantes. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso, Lu? Algum outro ponto que eu tenha esquecido, talvez? Não, acho que, assim, só para finalizar, de repente, falar quais são os óleos essenciais que a gente encontra mais, né? Que, assim, que os artigos científicos falam que ajudam a gente nessas questões, né? Então, anotem aí quem está aí, anota, que é muito importante. Né? Então, assim, a gente tem o alecrim, cássia, canela, cravo, copaíba, eucalipto, frankincense, que é também conhecido como olíbano, gengibre, laranja, lavanda, limão, melaleuca, menta, orégano, patchouli, petigram, tomilho, vetiver, ylang-ylang e onguarde. Então, esses óleos essenciais uma grande que eu mais achei artigos científicos e em livros que ajudam na imunidade. E o que eu gosto muito, todo dia eu tenho um difusor ligado aqui em casa e eu pingo uma gota de melaleuca ou uma gota de orégano, porque eles são muito potentes antivirais. Então, assim, eu coloco os óleos essenciais que eu quero para aquele meu momento e tenho lá sempre uma gota de melaleuca ou de orégano, porque eles vão ajudar a limpar o ar, né? E são antivirais e vão ajudar a gente aqui em casa. Eu gosto muito desses dois óleos. Bom, excelente. Bom, acho que já demos bastante dicas, então vou fazer o seguinte. Quem quiser saber depois essa lista toda que a Lu deu e os livros, eu vou pedir já uma coisa para a Lu. E a Lu já está lá no nosso grupo também da Semana da Meditação Aromática. Você pode colocar os nomes desses livros para a gente lá no grupo. E essa lista de óleos. E eu vou colocar depois também aquele trabalho da Fiocruz, para quem quiser ler ele todo, né? Mas a gente está se baseando, né, para produzir o material que a gente coloca lá no grupo, trazendo coisas bem específicas sobre alguns óleos que a gente escolheu, que são, assim, a gente entendeu que seriam os mais importantes, né? Os principais, assim, para vocês conhecerem. Mas é claro que todo mundo depois, se a gente, tendo essa lista que a Lu falou, que é maior do que a quantidade que a gente vai apresentar no detalhe lá, você pode depois procurar, né, também, e você sabe, esse daqui eu sei que é bom, então vou pesquisar mais sobre isso. Vocês podem entrar lá no Instagram da Lu também, que tem mais informações sobre esses que ela citou, né? E vocês podem participar das nossas aulas toda vez que a gente fizer, porque a gente sempre está fazendo aulas sobre óleos essenciais, né? Então, quem quiser conhecer mais, pode fazer isso, né? Então, a primeira opção agora para vocês começarem a se aprofundar especificamente para a imunidade é vocês entrarem
lá no grupo da Semana da Meditação Aromática, né? Só recapitulando para quem não, para quem entrou depois, esse grupo é um grupo que dura durante a semana, né? Lá nesse grupo a gente coloca um conteúdo exclusivo, além das lives que a gente está fazendo aqui no Instagram, a gente coloca um conteúdo exclusivo lá e quem entra ganha ainda um e-book. No final vai ganhar um e-book que a gente preparou da primeira semana da meditação aromática, né? Tem uma meditação, tem mais vídeos explicando outras coisas sobre como você usar os óleos essenciais, né? Sobre indicações de óleos essenciais, enfim, um monte de coisas bem legais. E vocês estão super convidados. E lembrar também que hoje é terça, né? Na quinta-feira vamos ter mais uma live da Semana da Meditação Aromática, que aí vai ser só comigo, e que eu vou falar, na verdade, sobre yoga, né? A prática de yoga e a imunidade. Eu vou... inclusive, tem um vídeo que eu já gravei até, tem bastante tempo, no começo da quarentena, eu gravei um vídeo com uma prática bem fácil, assim. Tem 4 posturas que você pode fazer até na cama, na hora que você acordar, ou deitar, ou na hora de dormir, ou os dois, né, que é até melhor. Uma prática de 12 minutos, se eu não me engano, que está lá no meu canal do YouTube, que é para imunidade. E essa prática, eu usei, né, me inspirei para fazer ela de um curso que eu fiz sobre... o nome do curso eu não sei como é que a gente traduz essa palavra, engineering. Eu acho que é analisando, assim, né, decodificando, seria mais nesse sentido, de decodificar o yoga, né? A saúde e o yoga. Então, é um curso de uma universidade dos estados de Nova York, acho que é a Universidade de Nova York, que eu fiz, que traz toda essa avaliação de todas as práticas do yoga, né? Como que elas atuam no nosso corpo. E aí eles falaram de algumas posturas, né? E aí eu montei essa prática e gravei lá. Então, quem quiser fazer essa prática, é uma prática que você pode fazer todos os dias, né? É uma prática super fácil para qualquer nível de praticante. Você não precisa ter praticado yoga já para fazer. E você vai gastar 12 minutos para você fazer algo, né? Que comprovadamente vai fazer bem para o seu corpo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre como o yoga ajuda você na imunidade, vem para minha live na quinta-feira. Entra lá no grupo também. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para falar, Lu? Não. Tudo claro. Não vou perder sua live para fazer essas, né? Aprender a fazer tudo que é bom para gente, né? Para o nosso corpo. Nós queremos aprender, é super importante. Então, com certeza, não vou perder sua live. Bom, então, só antes da gente finalizar, vamos fazer uma coisa para a gente sair bonitinha no Instagram? Vamos posicionar o nosso celular assim e tirar uma fotinho? Que aí na hora que eu for postar, deixa eu te desligar aqui o comentário um pouquinho. Aí ajusta o seu celular para você ficar um pouquinho mais em cima para não cortar. Que aí a gente só dá um sorrisinho assim e depois eu consigo posicionar na hora de postar. Que aí ele não corta a nossa cabeça fora. Isso. Agora parafusa o sorriso e fica aí um pouquinho. 5. Acho que já deu, né? Aí depois eu consigo posicionar nessa parte e a gente não fica com a cara cortada aparecendo lá no feed. Espero que dê certo. Faz parte. Ótimo. Então, pessoal, muito obrigada por todos que ficaram aqui com a gente, os que ficaram um pouco, os que ficaram depois. A live vai ficar gravada, né? Se tudo der certo. Na outra a gente não conseguiu manter gravada, né? Que caiu no meio. Eu não consegui ver, obrigada. porque aqui em casa acabou. Eu não vi nada. Mas eu tava falando, é Mercúrio retrógrado. Até falei, depois eu brinquei com o pessoal no Instagram, né? No Story, eu falei, gente, eu nunca levei a sério esse negócio de Mercúrio retrógrado, porque eu sempre ouço as astrólogas aí falando, eu nunca levei a sério. Falei, isso é exagero, né? E eu falei, não é possível, porque eu vi elas falando que agora estava entrando, e aí a sua luz caiu, a minha live caiu 2 vezes, uma outra aluna minha falou também que a live não conseguiu, não sei o que aconteceu dela, ela também não conseguiu. E aí eu vi outras pessoas falando que teve problema na live, sabe? Tipo, todo mundo. Eu falei, eu acho que o negócio é feio mesmo.
realmente ele influencia. Então a gente já tem que ficar de olho quando o Mercúrio estiver retrógrado, a gente fica de olho já para Não faz gravar mal. as lives, né? É. Ai, ai. Mas, Lu, então, Então, muito tá. obrigada. E acho que Obrigada assim, a gente tem. Vamos só para. Antes da gente finalizar, que a gente eu normalmente faço isso no começo, vamos fazer uma respiraçãozinha só para a gente se conectar e agradecer, né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Acho que vou pegar um pegar um Vanguard, que é. Eu peguei um de laranja aqui, que eu tenho. Vou pegar o Vanguard. Vamos fazer uma respiraçãozinha só para a gente finalizar uma mesma energia, né? Emanando boas energias aí para todo mundo, para que a gente tenha uma saúde fortalecida, né? Então vocês podem, quem tiver um óleo essencial pode pegar também, colocar uma gotinha na palma da mão, esfregar, já vai esfregando assim perto do seu rosto, já vai sentindo o aroma. E mesmo que você não tenha, você pode só respirar com a gente, se colocando na intenção de entrar nesse campo, né, de receber essas boas energias. Inspira bem profundo, exala devagar. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Mais uma inspiração. Exala. Pode manter suas mãos em frente ao peito. Desejando que a paz que a gente está emanando aqui chegue a todos os seres e a todo o nosso planeta. Que afinal é a grande razão pela qual a gente faz todo esse trabalho aqui na internet, a gente faz esse projeto da Semana da Meditação Aromática. Então convido vocês a cantarem junto comigo o mantra pela paz. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela energia, pela oportunidade de compartilhar, especialmente pela sua disponibilidade. Obrigada, Lu, e que você volte muito mais vezes aqui com a gente. Tá bom? Um beijo. Beijo a todos e até quinta-feira. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.